No ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Notícias, comentários, opiniões, entrevistas. Tudo sobre o Corinthians, por quem é Corinthians. Saudações mosqueteira a toda a nação corintiana. Está no ar, na Rádio Coringão, Voz Mosqueteira. Hoje, dia 6 de junho de 2017, estamos começando o Voz Mosqueteira buscando um parâmetro do que é ser Corinthians. Vamos falar, inclusive, hoje da saga corintiana. Nessa saga corintiana, no dia 30 de maio de 1977, a gente perdeu a presença do nosso maior ídolo, que foi Neco. Hoje o time está se encontrando, vencendo, conquistando pontos. Fora do campo, da torcida, a gente ainda precisa buscar e resgatar algumas coisas. Vamos ler um texto escrito na época, em 1977, sobre Neco, sobre o momento em que Neco nos deixou. Esse texto faz uma comparação inicial de Neco com Palhinha, mas conta um pouco da história desse grande ídolo, que podemos dizer que foi o Corinthians encarnado. Ele foi o Corinthians. Ele é o Corinthians. Ele é o Corinthians, porque até hoje deveríamos ter ele como exemplo, ter ele como parâmetro do que é ser Corinthians. A influência externa da sociedade para o corintiano dentro do estádio é muito grande. Deveríamos ser mais Neco. Deveríamos ser mais Corinthians. Neco, o Palhinha do futebol amador do Corinthians. Palhinha, o Neco do futebol profissional do Corinthians. Comparações que são feitas por torcedores mais antigos e que ainda vivem o futebol corintiano. Neco morreu anteontem, em São Paulo, aos 82 anos, e foi sepultado ontem, às 11 horas, no cemitério do Chora Menino. Para alguns, Neco continua insuperável pelas suas qualidades técnicas. Para outros, Palhinha encarna os mesmos predicados de Neco. Dois meias entre os muitos que já passaram pelo Corinthians. Mas para Arnaldo Deodébio, Neco continua sendo o melhor. Apesar do clube já ter contado com meias ofensivos ou armadores, como Rato, Aparício, Servilho, Luizinho, Rafael, Carbone. Neco viveu a época romântica do futebol amador, quando o jogador tinha que pagar recibo ao clube e às vezes contribuir com um pagamento extra para aquisição de material. Palhinha vive o período do profissionalismo. No último dia 18, uma tarde de quarta-feira, dia de treino no Parque São Jorge, lá estava Neco, reconhecido por poucos, ignorado pela maioria. Apesar de ser o único jogador da história do Corinthians a ter um busto de bronze no Parque São Jorge, uma homenagem que diz tudo sobre Neco, o jogador símbolo do Corinthians, o primeiro grande ídolo do clube e que ainda recentemente foi homenageado pela Federação Paulista de Futebol, que deu seu nome, Manuel Nunes, a uma das séries do Campeonato Paulista da 2ª Divisão de Profissionais. Neco era do século passado.
Nasceu no dia 7 de março de 1895. Raramente ia ao clube e aos jogos já fazia tempo que não comparecia. Às vezes via futebol pela televisão. Esteve no dia 18 no Parque São Jorge, acompanhado de uma filha e a convite de Armando Deodébio. Foi apresentado a alguns jogadores que o conheciam pelo nome. Claro, foi breve a permanência de Neco no Parque São Jorge. A tarde começava a ficar fria e ele precisava ir embora. Pousou para algumas fotos do Gil Passarelli e depois visitou o departamento de futebol do Corinthians, a convite do técnico Oswaldo Brandão. Pouco falou do futebol atual, mas disse não compreendia como um jogador conseguia perder gol da distância mínima de 3 ou 4 jardas do goleiro. Disse Neco: no meu tempo não havia essa possibilidade. Nós jogávamos com amor, e uma derrota até que era bem recebida, porque havia muita luta e ganhava quem tinha mais sorte, o melhor time. Nunca perdíamos por omissão. Na despedida, Neco mostrava o desejo em ver o Corinthians novamente campeão, o que infelizmente não lhe foi possível. Assim disse: o que me dói no coração é o Corinthians não ser campeão. Foi a frase que comoveu os que conversavam com Neco naquela que seria a última visita ao Parque São Jorge. Neco foi do tempo em que uma equipe tinha trio final, linha intermediária e quinteto avançado. Hoje fala-se de linha de quatro zagueiros, meio de campo e ataque. Ele formou num time que até os torcedores mais jovens conhecem, mesmo não sendo corintianos: Tufi, Grané e Deodébio, Merino, Guimarães e Munhoz, Aparício, Neco, Gamba, Rato e De Maria. Neco jogou no time titular do Corinthians de 1913 até 1930, mas já estava no clube em 1910, comandando pelo terceiro time e depois passando para o segundo até chegar no primeiro. Em 1929, começou a perder a posição para Pérez 3, e em 1930 para Aparício. Sua primeira posição foi de ponta esquerda. Neco dividia a ponta esquerda com Campanella e de 1914 a 1916 foi titular da posição, passando depois a jogar de meia esquerda e também na direita. Neco, o símbolo do jogador corintiano, foi campeão paulista em 1914, 1916, 1922, 1923, 1924, 1928, 1929, 1930, 2 vezes tricampeão. Foi bicampeão brasileiro por São Paulo, jogando pela seleção de São Paulo, em 1922 e 1923, e vice-campeão em 1924 e 1925. A única vez que Neco vestiu a camisa de outro clube foi na temporada em 1915, quando o Corinthians não disputou o campeonato em virtude de uma cisão do futebol paulista. A pedido do próprio Corinthians, que não queria vê-lo inativo, Neco foi jogar pelo Mackenzie, voltando ano seguinte para ser campeão paulista pela segunda vez. Nunca mais vestiu outra camisa, a não ser das seleções paulista e brasileira. Neco foi 2 vezes artilheiro do certame paulista em 1914 e 1920, com 12 e 24 gols, respectivamente. Neco integrou várias seleções brasileiras
e foi 2 vezes, em 1919 e 1922, campeão sul-americano. O jogo que Neco recordava com maior emoção em toda a sua carreira foi contra o Uruguai, pelo Sul-Americano de 1919, no Rio. Os 2 países terminaram o certame em primeiro lugar e o jogo que disputavam terminou sem vencedor, 2-2. Veio o segundo desempate sem gols, e só na segunda prorrogação é que Frederich marcou o único gol da partida, o que deu o título ao Brasil. O lance começou com uma jogada de Neco. Naquela tarde do último dia 18, Neco fez questão de esclarecer que nunca chegou a tirar o cinto do calção para agredir um adversário ou um juiz. Para ele, nada mais do que uma lenda. Eu era apenas um jogador nervoso em campo, que jogava com muita coragem e amor a camisa do Corinthians. Esse texto de Haroldo Tiorino relatava a última visita de Neco no solo sagrado do Parque São Jorge, no dia 18 de maio de 1977. Neco foi eternizado com busto. Nessa época, em 1977, só existia o dele. Então, para que o corintiano hoje tenha uma referência de como se comportar, de como está ser Corinthians, a referência é ser Neco. O que Neco faria? Como Neco pensaria? Essa é a nossa referência de ser Corinthians. Ser Neco é ser Corinthians. Ser Corinthians é ser Neco. Então nós, torcedores, que exigimos dos jogadores ser Neco dentro de campo, temos que ser Neco também fora de campo. Porque Neco faria tudo pelo Corinthians. Faria tudo por sua torcida. Porque a torcida também é Corinthians. Somos corintianos. Somos Corinthians. O Corinthians tem a sua torcida. Como a torcida tem o Corinthians. A união, a força, a vontade, a lealdade. Ser fiel ao Corinthians, ser fiel ao seu companheiro, à sua torcida, ao Corinthians, ao Neco, a torcida, o Corinthians, o Neco. Tudo é Corinthians, tudo se envolve, sendo um, o Corinthians. Nós somos o Corinthians. Nós somos a torcida. Nós somos o Neco. Nós temos o Neco como referência. Nós temos o Corinthians como a nossa vida. Nós somos o Corinthians. Nós somos corintianos. Somos uma torcida única que torcemos pelo Corinthians, pelo melhor ao Corinthians. Corinthians é grande porque somos fortes, porque somos grandes, porque somos unidos, porque somos Corinthians. E o que é ser Corinthians? Corinthians é ser corintiano, de coração, de amor, de princípios, honrando a nossa história, honrando a nossa cultura. Quer ser Corinthians? Tem que ser Neco. Tem que ser Corinthians? Tem que honrar nossa camisa, nossa tradição, respeitar a nossa torcida. Nós somos o Corinthians. E temos que ser Corinthians para enfrentar todas as adversidades. Tudo aquilo que querem fazer contra o Corinthians, contra os corintianos, contra a nossa história, contra a nossa tradição. Somos fortes porque somos unidos.
e temos que permanecer unidos, mesmo com tanta influência, para acabar com essa união, para acabar com essa tradição de ser Corinthians. Temos que ser Corinthians para lutar contra aqueles que têm interesse contrário à nossa união. Somos Corinthians. E para quem quer continuar sendo Corinthians, tem que saber ser muito mais Neco. No Voz Mosqueteira vamos falar do futsal. Futsal, time principal, entrou em quadra ontem no ginásio Vladimir Marques e venceu a equipe de Bauru por 9-0. 4 gols do Genaro, 2 gols do Wilsinho, 1 gol do Edson e 1 gol do Garrinchinha. Corinthians, que havia empatado na semana passada com o Dracena em 3-3 pela Liga Paulista, empatou contra o Minas por 3-3 também pela Liga Nacional na sexta-feira. Entrou em quadra determinado a buscar a vitória desde o início, impondo o seu futsal, um pouco mais de agilidade, de rapidez nos toques, e vem demonstrando cada vez mais o entrosamento da equipe para que a gente dê continuidade nos 2 campeonatos, tanto na Liga Nacional como na Liga Paulista. O resultado do primeiro tempo foi 3-0 e no segundo tempo prevaleceu o fator preparo físico nos jogadores. O Corinthians foi mudando de quadro e o quadro que entrava um pouco mais preparado fisicamente conseguiu esse resultado de 9-0, aproveitando mais as oportunidades, as chances, principalmente finalização. A gente viu nas últimas 2 partidas, nesses 2 empates contra o Dracena e contra o Minas, muitos gols perdidos. E ontem o Corinthians conseguiu finalizar as suas oportunidades, dando um pouco mais de tranquilidade para a continuidade da busca, né, tanto da classificação para a próxima fase da Liga Paulista, que hoje está em quarto, e também da Liga Nacional, que a gente está buscando uma melhoria na tabela também. Também está em quarto, né? Os 2 campeonatos. E aí, ontem a equipe teve um pouco mais assim daquela forma de jogar que o Bié colocou ano passado, aquela intensidade até o final, a busca do gol, a busca da vitória, até o final, e com isso a gente teve um placar elástico aí de 9-0. Um mau tempo, muita chuva ontem aqui na cidade de São Paulo, acabou afastando um pouco o público, dessa partida, que foi ontem à noite às 19h30, e o público foi pequeno, mas sempre lembrando aos torcedores a importância e a necessidade de estar sempre acompanhando e incentivando nossas equipes, de todas as categorias do nosso futsal. Estamos aguardando a saída, da tabela da próxima fase do Campeonato Metropolitano Sub-20 também, e das outras categorias do Sub-12 ao Sub-18. Mas muito futsal para a gente estar acompanhando no Campeonato Metropolitano, categorias de iniciantes, de base, e também a equipe principal jogando a Liga Nacional e a Liga Paulista. Muito futsal para a gente estar acompanhando. Retomando o assunto da saga do Paulista em 1977, falamos naquele período difícil, ainda mais a gente perdeu o nosso jogador de referência, nosso maior ídolo, que foi o Neco, em 77. O Corinthians começou o segundo turno do Campeonato Paulista com 3 vitórias, 2-0 sobre São Bento, 5-1 sobre o Noroeste, e no Clássico o Corinthians venceu o Santos por 4-0. Isso deu uma empolgação muito grande para a torcida, que comparecia e muito nos estádios. E o Corinthians, nessa quarta rodada do segundo turno, foi jogar em Jaú contra o 15 de Jaú, e a torcida foi junto.
torcida saiu de São Paulo. Muitos torcedores daqui de São Paulo foram para Jaú acompanhar a partida. Foi empolgação de ver o time buscar mais uma vitória. Antes dessa partida, o Corinthians liderava o grupo com 8 pontos, e o 15 de Jaú era o último colocado com nenhum ponto. Então tudo indicava que o Corinthians conseguiria mais uma vitória. Então essa empolgação da torcida, principalmente após a vitória contra o Santos, no Morumbi repleto, lotado, trouxe para o corintiano a expectativa desse título, do segundo turno. Lembrando só sobre essa questão, do pensamento do torcedor. Na época, o Corinthians, na última decisão do Paulista, em 74, foi campeão do primeiro turno. E jogou o segundo turno esperando, o campeão do segundo turno para definir, seu adversário na final. Os torcedores acharam que o fato de ter sido campeão no primeiro turno e no segundo esperou o seu adversário, fez com que o Corinthians perdesse o ritmo. Então a ideia do corintiano, a ideia dos torcedores, até mesmo o que o próprio Brandão pensava na época e fez, e colocou em prática, era justamente ser campeão do segundo turno, entrar com um ritmo, nesse ritmo de ser campeão, de ter jogado bem na fase classificatória, semifinal e a final desse segundo turno, entrar na terceira fase, que era uma fase decisiva, com esse ritmo. Então levar a vantagem de manter esse ritmo, tanto técnico como tático dentro de campo, para buscar uma vaga na final do Paulista. E a empolgação da torcida, dos torcedores, era imensa, pelo fato de estar em primeiro colocado, como eu coloquei, com 8 pontos. O segundo colocado era o Juventus e a Ponte Preta com 4. A Portuguesa Santista tinha 1 ponto e o 15 de Jaú, nosso próximo adversário, do dia 5 de junho de 77, não tinha nenhum ponto. Então a grande expectativa era trazer mais 3 pontos, vencer com 3 gols de diferença. O 15 de Jaú, a gente havia vencido o primeiro turno aqui em São Paulo por 3-0, e a grande expectativa era justamente mais 3 pontos, garantiria 11 pontos total, e lideraria, esse segundo turno com um pouco mais de tranquilidade. O corintiano, cansado de sofrer, nesse momento, 77, queria um pouco mais de estabilidade, queria um pouco mais de tranquilidade, para poder tirar esse peso todo, de não ter títulos, Então o corintiano foi para Jaú com toda a empolgação, toda a expectativa da imprensa era sobre essa partida, tanto que ela foi realizada no domingo, 5 de junho, à tarde, às 15 horas, porque estaria sendo transmitido, inclusive ao vivo, pela TV Cultura. Ficou um jogo isolado no domingo à tarde. Todos os jogos do domingo foram realizados às 11 horas, e esse jogo ficou para ser realizado isolado à tarde, no domingo à tarde, para ser transmitido pela TV Cultura. Então a empolgação do torcedor, mais a empolgação da imprensa, até mesmo para transmitir um fator assim difícil na época, transmitir um jogo ao vivo, fez com que o corintiano tivesse essa grande expectativa nessa partida, que começou já nas preparações, no treinamento no Parque São Jorge. Existia uma preocupação da diretoria com relação à seleção brasileira, que estaria fazendo um amistoso contra a seleção paulista, e alguns jogadores do Corinthians estariam sendo convocados tanto pela seleção brasileira como pela seleção paulista. Então, na semana desse jogo, a grande expectativa, a grande preocupação
Além da expectativa, tinha a preocupação também dos jogadores que estariam sendo convocados para o amistoso do dia 16 de junho, sendo que o Corinthians tinha um jogo no dia 19 contra a Portuguesa Santista. Então não daria tempo para os jogadores que fossem convocados jogar as duas partidas em pouco tempo, Dia 16 o amistoso contra a seleção brasileira e no dia 19 pelo Corinthians contra a Portuguesa Santista. Então a diretoria começou a se movimentar para evitar essa convocação. Oswaldo Brandão, que estava administrando o elenco para levá-lo à final desse segundo turno, insistia com a diretoria para evitar a escalação dos jogadores, principalmente da seleção paulista. Os cotados para essa seleção paulista do Corinthians era o goleiro Jairo, o zagueiro Zé Eduardo, lateral esquerdo Vladimir, o ponta direita Vaguinho, o meia Palinha e o ponta esquerda Romeu, e além do Zé Maria pela seleção brasileira. Então estariam sendo convocados jogadores para a seleção paulista, e o Zé Maria para a seleção brasileira. O Zé Maria, o Brandão tinha já no pensamento de não conseguir evitar essa convocação do Zé Maria, mas os outros jogadores insistiam para não serem convocados. O Oswaldo Brandão trabalhou tão bem esse elenco que ele preparou o Cláudio Mineiro para estar atuando e para entrar no lugar do Zé Maria assim que houvesse uma convocação. Então, dentro do elenco do Corinthians estariam sempre sendo convocados o Zé Maria e talvez o Palinha, mas certeza mesmo de convocação sempre foi o Zé Maria. O Brandão, sabendo disso, preparou o Cláudio Mineiro para estar sendo o substituto direto como do Zé Maria como lateral direito. A gente sabe que o Cláudio Mineiro jogava pelo lado esquerdo, mas ele atuava também pelo lado direito. Então qual foi a estratégia do Brandão? O Vladimir, no jogo da Libertadores, o primeiro jogo da Libertadores lá no Equador, teve uma contusão, então ele voltou para o Brasil, não atuou em 2 partidas aqui, depois dessa partida que ele se contundiu, e foi voltando aos poucos. Enquanto isso, o Oswaldo Brandão aproveitou para preparar o Cláudio Mineiro, para dar ritmo a ele, que ele não vinha bem, principalmente pela questão física, para poder substituir o Zé Maria assim que o Zé Maria fosse convocado. Então, nessa partida contra o Corinthians e 15 de Jaú, no dia 5 de junho, o Zé Maria já não estaria atuando pelo Corinthians, e o Cláudio Mineiro já estaria jogando pela lateral direita, e o Vladimir entrando na sua posição na lateral esquerda. Então a gente vê na história que o Vladimir não atuou todas as partidas do Campeonato Paulista de 77, porque o Vladimir foi o jogador assim mais regular no Corinthians, que não se contundia, não tomava cartão, muito difícil sair da equipe. Saiu nesse período de 77, primeiro por essa questão da contusão, e depois uma estratégia do Oswaldo Brandão para dar ritmo para o Cláudio Mineiro, para que ele substituísse assim que necessário, por uma convocação, o Zé Maria, ou mesmo por uma contusão, uma situação de contusão dos laterais. Então o Oswaldo Brandão precisava ter um lateral. A gente tinha um lateral que vindo da base, o Bellini, lateral direito, mas não estava sendo aproveitado pelo Oswaldo Brandão. Ele achou o Bellini assim, muito jovem, com muita imaturidade, e então ele preferia trazer o Cláudio Mineiro para a lateral direita, mesmo ele sendo canhoto,
do que aproveitar o Bellini, que era da base. Fato interessante que aconteceu, né, com o Bellini, o jovem Bellini. O primeiro treino com bola do Oswaldo Brandão no Corinthians, até foi antes da estreia da Libertadores contra a Internacional. Numa bola cruzada, o Bellini, ao invés de chutar a bola, ele deu de chaleira, né, chutou pro Tobias, né? No mesmo instante, ele parou o treino, deu uma bronca no Bellini para jogar sério, né, e mandou ele deixar o treinamento, que ele precisava ter jogadores sérios, né? Então ali os jogadores já perceberam, né, o modo do Oswaldo Brandão do treinamento, né? E de certa forma ele não foi aproveitado, né? Se aproveitava, né, o Cláudio Mineiro para jogar nas duas laterais, né, no caso como reserva das duas laterais. E o grande receio do Oswaldo Brandão era justamente essa convocação, né? Os dois laterais sendo convocados, né? Isso dificultaria muito, né, para o Corinthians jogar essa partida, né, do dia 19 lá em Santos contra a Portuguesa Santista. Então tudo estava voltado, né, para o Corinthians, né? O objetivo maior nesse instante, né, era justamente conquistar o segundo turno, ter um entrosamento, né? Então a concentração era muito grande da equipe, né? Os jogadores eram trabalhados fisicamente, taticamente, né? E principalmente psicologicamente. E para essa partida em Jaú, o que mais o Oswaldo Brandão trabalhou na mente dos jogadores é para tirar o entusiasmo. O Corinthians, que vinha, como comentei, de 3 vitórias, estaria entrando em campo contra o 15 de Jaú, né, com um pouco mais de empolgação. Então essa empolgação era retirada, né, dos jogadores, da mente dos jogadores, para jogar sério, né? Mesmo o 15 de Jaú não vinha bem nesse segundo turno, e o Corinthians vinha muito bem, né? Então para evitar o já ganhou dos jogadores do Corinthians, se trabalhou muito a mente dos jogadores. Mas o Palhinha, né, que não foi convocado para a seleção brasileira, ele esperava essa convocação, né, para a seleção brasileira. A gente lembra sempre que o titular da camisa 10 nessa época era o Zico, né? O camisa 10 era o Zico. Então toda a tendência de convocação, né, no caso do técnico na época, o Coutinho, né, era de jogadores, né, do cariocas que atuavam no Rio de Janeiro, né? Então poucos jogadores paulistas eram convocados. A base da seleção brasileira era carioca, tanto que o lateral direito, o Zé Maria, era chamado, mas o titular, né, do time do Coutinho era o Orlando, que jogava no Vasco. Então o Palhinha, não sendo convocado, para essa seleção brasileira, para esse amistoso, ele entrou em campo no domingo contra o 15 de Jaú um pouco chateado. Isso acabou demonstrando dentro de campo, né, sua contrariedade, a sua chateação, né? É uma situação que ele esperava muito. Com isso, o time, né, que já dependia um pouco da atuação do Palhinha, mesmo a liderança do Palhinha. O Palhinha era o grande líder dessa equipe, né, dentro de campo. Com essa não boa atuação do Palhinha, o Corinthians entrou um pouco apático, né, contra o 15 de Jaú, e acabou sofrendo uma derrota por 3-0. Então a torcida que saiu de São Paulo, mesmo a torcida da região, que compareceram no estádio, torceram e vibraram muito, né, com todo entusiasmo, esperando uma vitória. Jogadores também, né, já achando que não precisariam, né, correr muito, né, vamos falar assim. Então tudo isso estava, era o clima dessa partida sendo transmitida ao vivo, que era
difícil, né, ser uma partida sendo transmitida ao vivo. Quem transmitiu foi a TV Cultura. Então tudo isso foi vamos falar assim, um barril de pólvora. O estádio, né, era um barril de pólvora. Torcida entusiasmada, os jogadores, né, não entraram no mesmo ritmo das partidas anteriores. E o que acontece, né? O Corinthians acabou sofrendo um gol logo no início da partida, aos 10 minutos, sofreu um gol e, de certa forma, isso mexeu um pouco, né, com os jogadores. E o Corinthians acabou sofrendo o segundo gol aos 17 minutos, né? Mas entre esse primeiro e o segundo gol, o Corinthians fez um gol, né? O Palinha fez um gol e o Romualdo, né, que era o juiz dessa partida, acabou anulando o gol. E aí começou a insatisfação da torcida, né? O Corinthians perdendo de 1-0, empatou, né? O juiz anulou o gol. Essa insatisfação da torcida começou, né, a partir do momento que foi anulado o gol. E o protesto da torcida começou, né? E o Corinthians acabou sofrendo o segundo gol, né, aos 17 minutos. Com isso, a torcida, mais do que revoltada, né, acabou invadindo o gramado, né? Infelizmente houve uma invasão da torcida e o jogo foi interrompido, né? Primeiro torcedor que invadiu foi em direção ao Romualdo, uma situação até engraçada, né? Ele foi em direção ao Romualdo, não digo para agredi-lo, né, mas para cobrar o porquê que, né, você vê como é que estava a cabeça do corintiano na época, né? O Romualdo, percebendo que os policiais já estavam prendendo, né, e até agredindo o torcedor, o Romualdo se abraçou o torcedor até mesmo para defendê-lo da polícia, né, e conduziu ele para sair do campo. Mas infelizmente outros torcedores invadiram, né, conseguiram inclusive derrubar uma parte, né, do alambrado e invadiram o gramado, né. Alguns foram agredidos pela PM, e uma torcedora que ficou bem conhecida na época, a Madalena Pereira, a gente vai ouvir o áudio inclusive dela, também invadiu o gramado e ela correu em direção até do banco do Corinthians para se proteger, porque a polícia estava tentando prendê-la, né? Então o desespero do torcedor, muitas vezes até para entrar em campo com a indignação da anulação de um gol, e o Corinthians tomando o segundo gol, e o Corinthians precisando vencer, o Corinthians precisando ser campeão do segundo turno e ser campeão paulista, campeão de qualquer coisa para tirar todo esse peso, e o juiz anulou o gol e o que restou ao torcedor, né, foi invadir o campo. E essa torcedora, ela tomou uma rasteira de um policial que vinha atrás dela, né? Isso ficou marcado na época, inclusive, como um abuso policial, né? Você vê a questão toda, existia uma ditadura, vamos falar assim, existia todo um rigor, né, da ditadura, mas esse policial, inclusive, foi punido, né? Estaria sendo punido, né, por essa agressão à torcedora. Então foram 21 torcedores presos, né, por invasão, por brigas, né, mesmo antes, né, da partida teve um confronto da torcida do Corinthians, né, com a torcida 15 de Jaú, muitos objetos jogados na torcida do Corinthians. Então o corintiano maltratado dessa forma, né? A polícia só observava alguns relatos de torcedores, né, da época, que os torcedores do 15 de Jaú estavam arremessando objetos, né, na torcida do Corinthians, inclusive rojão, né, e a polícia nada fazia para parar com essa violência contra a torcida do Corinthians. E começou o jogo, né, isso acabou piorando as coisas quando o juiz anulou
um gol, né? E o corintiano, depois de ter sido indo para Jaú com tanta empolgação, acabou vendo o time perdendo por 2-0, a cabeça foi a mil, né? E ocorreu essa invasão. Os torcedores foram levados para a delegacia, encontraram inclusive um delegado corintiano, né? Alguns foram liberados no dia, à noite, né? Para poder retomar para São Paulo. Alguns não conseguiram, perderam trem, perderam o ônibus, né? 2 inclusive deles passaram a noite lá em Jaú, voltaram só no dia seguinte. Então, o que o corintiano fazia e fez, né, por seu time nessa época de jejum, sem títulos, arriscou a vida, enfrentou a ditadura, enfrentou a polícia, e tudo pelo Corinthians, né? Tudo para o Corinthians conseguir um título, conseguir ser campeão. E o sofrimento dessa partida, né? Não bastava os 2-0 do primeiro tempo. O Corinthians ainda no segundo tempo, ainda nos 30 minutos do segundo tempo, ainda sofreu o terceiro gol. O Corinthians que entrou em campo com o Jairo, Cláudio Mineiro, já na lateral direita, Moisés, Zé Eduardo e Vladimir, retomando a lateral esquerda. Givanildo, Palinha e Luciano. No ataque, o Vaguinho, depois entrou o Edu, Giraldo e Romeu. Então a equipe titular, né, menos o Zé Maria, né, entrou em campo. E mesmo assim o Corinthians, de uma forma irregular, acabou perdendo a partida, perdendo a cabeça, os torcedores também, né? E acabou sendo derrotado, né, nessa partida contra o 15 de Jaú. Um excelente público de 22 mil pessoas lotaram o estádio, né? E a polícia não conseguiu segurar essa situação, né, de defender os corintianos que foram saindo de São Paulo, que não era uma situação tão frequente, né? Mesmo não tinha tanta, né, torcida assim, né, saindo de São Paulo, indo para o interior, poucos torcedores acompanhavam o Corinthians dessa maneira, né? Geralmente o futebol no interior era tão forte que não tinha espaço para a torcida visitante, né? Então poucos torcedores visitantes compareciam nessas partidas, né? Então o Corinthians invadiu Jaú, né? O corintiano invadiu Jaú e foi hostilizado pela torcida local de Jaú. É lógico que cederam também, né? O corintiano, todo esse peso, né, da questão do jejum, acabou arrumando várias confusões na partida, mas essa derrota também serviu como um alerta, né, para os jogadores, né, principalmente para ficar um pouco mais atentos, né? Essas 3 primeiras vitórias no segundo turno deu uma empolgação muito grande, né, para os jogadores. E nessa quarta partida, perder por 3-0 do 15 de Jaú, tem um alerta, né, que o time ainda precisava estar muito atento dentro de campo, né, para poder dar continuidade e buscar esse título do segundo turno. Vamos ouvir então o áudio dessa partida da transmissão, né, da TV Cultura. Então vamos ouvir na sequência o primeiro, o segundo gol, né, do 15 de Jaú, a invasão, né, então a narração de um torcedor que acaba sendo até abraçado pelo Romualdo, a entrada de um outro torcedor, né, e depois a torcedora que invadiu, a Marlene, que invadiu, né. Vamos ouvir o terceiro gol e depois vamos ouvir a entrevista da Marlene, isso já depois de muito tempo, né, em 2010, a entrevista que ela concedeu para a própria TV Cultura, né, contando, né, qual foi a experiência dela, não só
nessa partida, né? Mas depois também com a conquista, né? Então vamos ouvir o áudio da TV Cultura, né? Da transmissão pela TV. Luiz Poiani, batendo de longe, 15 de Jaú, primeiro gol, Luiz Poiani na abertura da contagem, arrematou e me pareceu sem muita pretensão, Jairo titubeou e a bola entrou, 15 de Jaú, 1, Luiz Poiani, 0 para o Corinthians em Jaú, falta contra a equipe do Corinthians, vamos ver a cobrança lá. Sabará, Luiz Poiani, atenção, 15 de Jaú, segundo gol. Poiani, 2-0 para o 15 de novembro diante do Corinthians. O que ele quer aí agora? Para o lado do juiz. Abraçou o juiz, esse está emotivo. Ele não quer briga, ele quer dar um abraço no juiz. Deixa o rapaz aí, vai. Nessas ocasiões, é preciso que não vire rotina, né? Porque se o negócio virar rotina, aí sei lá onde é que vai parar o futebol. Mas a gente tem que respeitar a emoção. Vamos lá ver. O que é que está acontecendo com o nosso amigo aí? É a TV2 Cultura São Paulo, direto de Jaú. O técnico Oswaldo Brandão entra em campo também. Especiais para uma emissora de televisão. Agora veja o número de pessoas dentro do campo. Tem de tudo, tem briga, tem futebol, tem gol anulado, agora uma parte cômica da partida. Agora ele está abraçado com o Brandão. Esse torcedor eu vou te contar, viu? Brandão, técnico. O que é mais um querendo ir lá também? Vai arrebentar o alambrado aí, ó. É transformar o espetáculo em rotina. O lugar do torcedor é fora do campo apreciando o espetáculo. O rapaz não tinha nada que entrar em campo. Aí dando trabalho para a polícia, os policiais acabam perdendo a paciência. Pronto. Não há necessidade de violência, nada disso. Apenas é o torcedor. Esse rapaz devia olhar agora calmamente na casa dele. Seu lugar, rapaz, é na arquibancada, na numerada, onde você deve sentar. Você é um espectador, você paga para assistir o espetáculo, não para dar espetáculo. Às vezes os policiais são obrigados a atitudes e consequências lastimáveis. Já houve uma correria aqui e tem um grupinho forçando e cai. Olha a gracinha. Olha a beleza do espetáculo. É bom que a gente identifique para mostrar a beleza do espetáculo. Aí... Ninguém pode falar em questão de segurança. O que há, infelizmente, é abuso. A gente vive pedindo ao torcedor para comparecer aos espetáculos, para prestigiar o futebol. Olha aí. Aí a autoridade perde a... 2-0 no placar para o 15 de novembro de Jaú. É manter a cabeça no lugar. Lá vai outro torcedor. Aí é uma mulher, olha lá. E o soldado se vê obrigado a passar uma rasteira para que ela se acalme. O que pode ocasionar agitação, o problema é esse. A medida é preventiva apenas. Os jogadores vão lá auxiliar a moça. Ninguém, eu acredito, tem a intenção de machucar, de bater, de fazer nada. Essa moça, inclusive, estava no alambrado um bocado de tempo, os senhores viram, focalizada, desesperada para entrar no campo. Agora, o que ela vai resolver, pergunto eu. O que ela pode resolver? Poiani ganhando de Vladimir e o 15 vai com perigo lá. Tem o Moisés pela frente, Poiani. Perigo, ele cruza, a entrada, atenção, Ademir! Terceiro gol do 15 de Jaú. Ademir!
0 para o 15 de novembro. A penetração de Luiz Poiani. O cruzamento. A cochilada da retaguarda do Corinthians que não tentou o corte. Eu trabalhava numa firma multinacional e quase que eu perco o emprego. Não perdi o emprego porque o meu chefe, era corintiano. Corinthians e 15 de Jaú. E daí, o que aconteceu? E o Corinthians precisava de ganhar. Nós perdemos de 3-0. E eu falei até pro pessoal que eu fui com os Gaviões, né, com as minhas amigas. Eu falei, gente, o Corinthians precisa ganhar, ele tem que ganhar, não pode perder, não pode. E o Romualdo, ele deu um gol que não existiu. Aí eu, sinceramente, quando eu vi, olha, até hoje não sei explicar pra você. Não sei, não tem explicação. Como eu entrei, olha, eu só sei que o alambrado veio abaixo, coisa de minuto. E de repente eu já estava dentro do campo e eu falava, não, eu tenho que dar um tapa na orelha daquele juiz safado, sem vergonha, né? Lá vai outro torcedor. Não, e é uma mulher agora, olha lá. E o soldado se vê obrigado a passar uma rasteira para que ela se acalme. Eu fui na direção do juiz, claro. Aí quando eu vi o pessoal gritando, né, a polícia gritando, o pessoal da arquibancada tudo gritando, avisando. Só que quando eu olhei, eu ia na direção do juiz. Eu olhei pro Brandão. O Brandão, tanto que dá pra ver, você percebe na foto, ele fez assim com a mão pra me parar. E aqui ajoelhado no pé dele? Eu caí. O Zé Luiz me deu a rasteira e eu caí. O Zé Luiz é o policial. O Zé Luiz é o policial. Ficou íntimo depois, né? Eu sou madrinha dele. Mãe dele, do Zé Luiz, o pai e a mãe, ele era filho único. Eles me procurou, veio para São Paulo para falar comigo, porque dependia dele continuar trabalhando. Aí eu tive que voltar a Bauru, retirar a queixa. Eu falei, realmente, né, coitado dos velhinhos, não tinha nada a ver, né? No fundo, errada era eu, né, André? Fala a verdade. Não tinha nada que entrar no campo, né? Madalena acompanhou os 6 empates, as 12 derrotas e as 30 vitórias do Corinthians no campeonato. Foi emocionante. Eu fiquei 3 dias com a roupa do corpo, com camisa, a gente só comemorando. 3 dias. Eu saí do Morumbi a pé, a gente veio pra Paulista a pé, rodamos tudo. Eu fiquei 3 dias, eu não fui trabalhar. Invasão de campo é uma situação que a gente tem que estar sempre comentando para estar uma coisa que não pode acontecer. O torcedor acho que não pode estar invadindo o campo. Na época, o desespero, até que poucos torcedores invadiram por tudo que estava acontecendo com o Corinthians, né? Mas se viu muita agressão. Os torcedores também foram agredidos depois pela polícia, foram presos, né? E na época, muitos daqueles que estavam sendo presos por alguma coisa não voltavam para casa. O tempo da ditadura era isso. No caso, uma invasão de campo era uma situação até que mínima, né? Mas mesmo assim os torcedores foram agredidos, foram levados para a delegacia, e com isso prestaram queixa, foram autuados e liberados em seguida. Com a cabeça muito quente do corintiano na época, né? Infelizmente era uma bomba, como eu comentei, uma bomba, com um pavio muito curto a situação do Corinthians, e qualquer situação acabava estourando e explodindo como estourou em Jaú, Então esse ficou o registro dessa partida. Corinthians foi derrotado por 15 de Jaú por 3-0 no dia 5 de junho de 1977. E a participação hoje dos nossos colaboradores daqui do Voz Mosqueteira, já não são nem mais ouvintes, já são colaboradores do programa. A questão que foi levantada foi a questão do comportamento da torcida perante aos sinalizadores. Não foi nem a questão do sinalizador em si, mas sim como a torcida reagiu, de alguns setores, contra os sinalizadores, e a favor, inclusive, da PM, que levou alguns torcedores presos. Então, essa questão foi levantada e o Davi mandou o seu áudio
comentando sobre essa questão, não do sinalizador, que isso está quase que mais evidente que a vitória do Corinthians, mas o comportamento da torcida mediante essa situação. Então vamos ouvir o Davi de São Francisco, da Califórnia, sobre esse assunto. Olá, Voz Mosqueteira. Olá, Domingos Salazar, 6h45 da manhã aqui na São Francisco, na Califórnia. Domingos, eu vi o programa ontem, aliás, muito bom. E quero acompanhar a saga de 37. É interessante falar de times que eu não sei se desapareceram ou como estão. O 15 de Jaú eu nunca mais ouvi falar. Vários times desapareceram, né? O 15 Piracicaba ainda continua forte, tem uma boa torcida. Agora o 15 de Jaú eu nunca mais ouvi. Eu lembro quando eu era criança tinha um álbum de figurinha dos times de São Paulo. Eu colecionava figurinhas, né? Então vários times de São Paulo, América, que eu não sei como que tá, o Comercial de Ribeirão Preto, eram times difíceis de jogar, eu lembro na época também. E era normal perder, porque já hoje talvez possa soar ridículo, mas na época não era. Mas enfim, sobre a torcida, Domingos, eu moro fora do Brasil tem 4 anos. E o que eu percebo, vendo de longe, que eu não estou aí próximo, mas eu tive a experiência de ir no jogo do Corinthians ano passado aí na Arena, é que o Brasil muda e a torcida muda. O que mais me espanta não é as pessoas reclamarem de alguma coisa do sinalizador, no caso, mas a falta de senso crítico, de pensamento crítico. Eu ouso dizer, talvez esteja sendo um pouco amargo, mas o Brasil está se tornando um país de imbecis, infelizmente. As pessoas não conseguem analisar, não conseguem tomar decisão, elas são levadas pela mídia em quase tudo que elas fazem. Porque a mídia fala, o sinalizador é um problema. Sinalizador é um problema, vamos ter que tirar todo mundo. Não foi só o sinalizador, as pessoas que tiraram elas apanharam da polícia. Mas apanhar da polícia, com as pessoas filmando, também já não é mais um problema, já virou o absurdo, já se torna uma regra. Então, a gente tem uma polícia super violenta, que não sabe agir corretamente, que o país também é violento, enfim. Mas as pessoas não dão mais conta disso. E, de repente, quando vai alguém fazer uma festa na arquibancada, esse cara é o inimigo. Ele é o problema. Não, o problema não é o sistema, o problema não é o futebol, as grandes... a quem compra o direito de TV, o patrocinador que não quer, que quer todo momento para ele, que paga por aquilo, que tira do povo o futebol. Então, assim, é muito triste isso, e é um momento, e eu acho que no Brasil as coisas são mais rápidas, né? E depois das arenas de 2014 talvez tenham se tornado mais rápido esse processo. Mas é uma coisa mundial, né? Ontem eu falava com uma moça que joga futebol comigo, porque aqui nos Estados Unidos é normal mulheres e homens jogarem juntos algumas vezes. E ela, inglesa, ela falava, futebol na Inglaterra tá morrendo, é tudo dinheiro e tal. E no Brasil não é necessariamente dinheiro, mas é uma imbecilização, desculpa falar isso. Tem gente que não vai gostar, enfim. Cada um tem opinião. Mas é triste, Domingos, você vê o Brasil se tornando um país cada vez mais imbecil. E de repente, quando as pessoas têm que fazer alguma coisa, tô falando em qualquer situação, elas não fazem. Elas ficam, tá bom, então deixa pra lá. É muita hipocrisia, eu acho. E futebol talvez seja uma das poucas coisas que faz o Brasil ser um país de verdade, no sentido de união, de um país que se encontre, né, entre todos os seus momentos. Não é, eu vou até um pouco mais além, acho que cada um tem uma forma de ver o futebol. Futebol para mim é isso, é essa coisa de uma coisa democrática de todos. Tem gente que acha que é normal, de repente, homofobia, fascismo, eu não acho normal, me incomoda muito isso. E, enfim, cada um vê o futebol da forma que quiser. Essas coisas me realmente fazem repensar o futebol, ganhar domingo ou ganhar na quarta-feira é legal, mas fazer a festa é o sentido de tudo isso.
Abraços, tchau. Obrigado, Davi, pelas suas palavras, pelo seu comentário sobre a situação da sociedade, que acaba se refletindo no campo, no estádio, nos estádios, não é só com o Corinthians. Existe uma manipulação do ser humano. O ser humano é muito manipulável, ele é muito moldável. Então, quando você lança uma moda, por exemplo, isso foi a exploração da indústria quando você começou a fabricar em escala, por exemplo. Então, acabou o artesanato. O trabalhador artesanal perdeu espaço para a Revolução Industrial. E você tinha que produzir produtos, né, em escala iguais. Então, como é que uma pessoa vai consumir um produto igual a outro? Lançando a moda. Então, aquilo era moda, né? Então, você vê que a manipulação do ser humano é muito fácil, principalmente por quem tem interesse sobre o ganho desse ser humano que consome. Então, o consumismo é relativo ao ganho, né, sobre o que é consumido. Então, quando você consome, alguém está ganhando, alguém está acumulando, né, o seu dinheiro que você está pagando por aquilo que está adquirindo, né? Então, o que acontece? Existe a moda, existe um trabalho feito na mente das pessoas e principalmente a valorização do produto. Um produto valorizado faz com que a pessoa se sinta no poder. Então, quando ela adquire um produto que tem um valor agregado, que vai lhe dar um poder, ou seja, né, a pessoa compra um produto qualquer e a aquisição desse produto vai fazer com que essa pessoa se sinta no poder, demonstrar um poder, no caso financeiro, vamos dizer assim, a pessoa ela prefere consumir esse produto do que um produto que vai satisfazer a necessidade básica dela. Por exemplo, você vai comprar um alimento, tem um alimento que vai te satisfazer até de forma melhor, mais nutritiva, vamos falar assim, mas você prefere um produto que vai lhe dar um poder mais do que a nutrição. Então, o ser humano ele está sendo trabalhado dessa maneira, mentalmente. Isso já vem, né, como eu citei até a Revolução Industrial, né, isso já vem de longe, né? Então, o que acontece? A mídia, ela hoje, né, ela usa esse aspecto moldável do ser humano, né, para explorar. Então, o que mantém a mídia, né, no caso são os comerciais, são empresas que divulgam seus produtos na mídia. Então, dependendo da mídia, dependendo do canal de mídia, esse produto sendo anunciado nesse canal, esse produto já adquire um poder, um potencial. Então, o que acontece? Existe uma mídia que tem um potencial, que lança um produto. Esse produto, automaticamente, ele agrega um poder. Então, se a pessoa consome aquele produto que está sendo anunciado naquela mídia, automaticamente, essa pessoa ela ganha um poder, ela ganha um destaque na sociedade. É como se ela, consumindo aquilo, ela estaria demonstrando um poder financeiro, por exemplo, de compra. Ela pode comprar, ela pode gastar, ela pode consumir aquilo. Então, quando essa mídia parte para um outro sentido, de uma manipulação também comercial, né, aí entra a questão política. Então, o que quer dizer? Ela pode, inclusive, fazer com que as pessoas votem, né, num candidato que está pagando mais para ela, ou um candidato que os seus anunciantes querem que ganhe. Então, a gente acaba vendo uma manipulação total das pessoas nesse sentido social, né? Então, falando da questão social, até para entender como o ser humano é manipulável. Quando
corintiano soube, né, da construção do estádio, já havia o sócio, o fiel torcedor, né? Não só o sócio, né, mas também o fiel torcedor. Então, até no início não sabia se a prioridade para comprar ingresso para a arena, isso até mesmo antes do começo, né, da construção, né? Então já existia uma questão na torcida: quem teria prioridade para comprar o ingresso na arena? Era o sócio do clube ou era o fiel torcedor? Então, o fiel torcedor, com a pontuação, né, que já acontecia, começou a acontecer inclusive depois do surgimento da arena, você tinha a prioridade de comprar ingresso. Aí começou a falar sobre os setores que teria, né? Hoje a gente já sabe, né, os setores da Arena Corinthians, mas na época começou a falar sobre os setores, qual o plano relacionado àquele setor e assim por diante. Então, o torcedor ele começou a querer pontuar, né? E começou a consumir mais ingressos do Corinthians. Então, a gente viu, por exemplo, em 2013, o Corinthians muito mal no Campeonato Brasileiro, fugindo do rebaixamento, inclusive, e o Pacaembu cheio. E muita gente que não ia, né, mas comprava o ingresso. Né? Então, esse poder que o fiel torcedor trouxe para o torcedor, justamente para quê? Para consumir um produto. Qual o produto? Arena. Por quê? Porque a Arena daria um destaque para o torcedor que estava comparecendo na Arena, um estádio luxuoso, né, com um valor agregado muito grande no sentido de você estar numa arena e não mais no Pacaembu, uma arquibancada de cimento, e sim no lugar onde tinha cadeiras e bancas, né, no lugar da Copa do Mundo, onde estaria disputando a Copa do Mundo e assim por diante. Então o torcedor ele continuou, né, pagando inclusive o fiel torcedor para ter esse direito da Arena Corinthians. Começou os jogos na Arena Corinthians, foi aquele desespero, vamos dizer assim, né, por muitos, né, para estar na Arena, justamente para ter uma divulgação da própria imagem relacionada à Arena, que dava um destaque para a pessoa, dava um poder. A pessoa que podia entrar na Arena nos primeiros jogos, né, era um destaque muito grande para si. Eu confesso que eu fui no primeiro jogo contra o Figueirense, fui num jogo anterior, né, Corinthians contra Corinthians, foi festivo. No segundo jogo, eu emprestei meu fiel torcedor, né, para um amigo da rádio, inclusive, para ele poder conhecer a Arena Corinthians também. Então, eu fui no primeiro jogo, me desapontei muito, eu me senti totalmente fora. O jogo festivo foi legal, foi uma empolgação, não estava todos os setores abertos, mas depois, o primeiro jogo, o Corinthians perdeu, não foi nem pela derrota, mas foi pela sensação, a sensação de deslocamento realmente dentro da arena. Eu tinha um ingresso, aí eu cedi meu ingresso pro meu amigo, né, da rádio, e com isso eu passei a não frequentar a arena desde o início. Eu não fui frequente na arena. No Pacaembu eu era frequente, de certa forma. Na arena eu passei a não ser frequente nos jogos, e agora mesmo eu vou esporadicamente. E o que eu percebo, o torcedor estar na arena é uma sensação de que ele tem o poder de estar na arena, por ser arena, e principalmente quando existe um jogo importante. Não é qualquer jogo também, então existe essa situação. A gente viu jogos no Campeonato Paulista com um público pequeno, porque não dava destaque para alguns torcedores estar na arena nesses jogos. Então o consumismo fala mais alto que qualquer situação nesse sentido. O torcer, o estar presente para participar da partida já é uma outra coisa. Eu entendo, Davi, que o Corinthians, como o futebol em si, ele é movido pelo dinheiro. Hoje, se você não tem dinheiro, você não tem time, de certa forma, você não consegue se manter, inclusive, numa primeira divisão, na Série A. Exemplo, a gente vê isso aí, uma dificuldade. Se você não tem elenco, você não consegue levar adiante, um time até o final e
E não vou falar nem de ser campeão, falar até no sentido de você se manter na Série A. Então, é muito difícil, né, a situação hoje do país e por consequência dentro de um estádio. Existe uma situação que a gente viu no ano passado das torcidas organizadas, que começou no Corinthians, isso aumentou, né, para outras torcidas também, a exigência de justiça, tanto no aspecto da CBF, como da mídia, que até citei agora há pouco, como também, né, do governo. Isso, né, acabou ocorrendo o quê? Uma perseguição em cima das torcidas organizadas, né? Então, a torcida organizada hoje, né, não estão presentes, teoricamente não estão presentes, né? Não tem a faixa, não tem as bandeiras, não tem festa, como você citou, Davi. A festa que as torcidas organizadas faziam, hoje não podem fazer mais. O mosaico é contratado pelo patrocinador, a fumaça, né, da final do Paulista foi a federação, as bandeirinhas de um outro patrocinador e assim por diante, né? Então é uma coisa comprada por um patrocinador, né, até mesmo para dar um poder a mais para ele, né? Ele que está promovendo a festa, não mais a torcida. Então a terceirização, vamos falar assim, né? Estão querendo terceirizar tudo, né? A terceirização da festa do Corinthians, do corintiano. O corintiano só tem que ir, sentar, aplaudir, né? Pegar a bandeirinha ali, balançar, levantar, ir embora e é isso aí, né? Não participar mais. Então o que acontece nesse sentido? O Corinthians é uma torcida organizada, as torcidas organizadas começaram a ser perseguidas justamente por essa questão, né, de estar acusando um promotor aí hoje deputado, né, um desvio de verba do governo do estado. Quem faz parte desse governo do estado, abaixo do governo do estado, é a própria polícia. Então, acabar com um grupo hoje, né, que reivindica justiça é também se proteger, é também se defender. E quem é a torcida organizada? É o que eles tentam fazer, inclusive com a mídia, é provar que na torcida organizada só tem bandido, né, arruaceiro, violência e assim por diante. Não tem festa. Então fazer a festa, fazer um espetáculo, como a gente viu, por exemplo, contra o Santos, que a Pavilhão 9 fez, que inclusive a Pavilhão 9 até hoje não se sabe o que aconteceu, quem foi que assassinou, né, naquela chacina da Pavilhão 9, até hoje está em aberto, né? Então são só exemplos que acontecem, né? Festa não pode, a chacina a população, as pessoas aceitam, né? Porque é colocado, a mídia manipula isso. Então a gente começou a ouvir, por exemplo, nas transmissões, já sinalizador, isso aí é proibido. O que acontece? A mídia trabalha em cima contra as torcidas organizadas, que elas que acendem o caso, né, aquela chuva de prata, aquilo ali para mim é chuva de prata, né, que a gente não é sinalizador, é chuva de prata, quando se coloca em cima de um bolo de aniversário, inclusive. Então a mídia começou a bater em cima disso, por quê? Porque ela começou a jogar um torcedor contra o outro, principalmente porque para o jogo. Então o jogo parou sábado? Parou. Já estava decidido? Totalmente. O Corinthians ia fazer o terceiro gol. Para quê? É mais importante a festa, onde toda a torcida que estava presente na arena deveria aplaudir, porque é a festa do povo. O Corinthians nasceu em cima disso, né? Do quê? De provar que o futebol era popular e não de elite. Então estão tentando tirar novamente o futebol do povo, trazer para a elite, tá? Porque o anúncio, né, que a gente vê no futebol hoje não é um anúncio popular, é anúncio de elite. Os anunciantes, né, do futebol em si são produtos que o povo não tem acesso e não tem nem o produto que é o povo, nem o povo que é o produto. Então para quê, né, ter povo, né, dentro da arena? Pobre, vamos falar assim, né? Pra quê? Se não tem dinheiro, se só compra o ingresso, chega lá,
não tem dinheiro para consumir, o patrocinador que está correndo na arena ali, ou mesmo na transmissão, não tem interesse para esse público. Hoje o público, né, alvo dos patrocinadores é um público que tem dinheiro. O povo não merece mais o futebol por isso, porque o público alvo do futebol não é mais aquele que não tem dinheiro. Não é um produto popular que está sendo vendido, né, nas emissoras que transmitem o futebol. É um produto caro, um produto para uma certa fatia aí da sociedade que tem dinheiro. Então, ver uma festa popular significa o quê? Né? Uma insegurança. A torcida organizada, ela demonstra para outro torcedor uma insegurança. Briga, confusão. Por quê? Porque a mídia sempre trabalhou nisso. A mídia trabalhou, a gente ouviu hoje o áudio, né, da TV Cultura. Inicialmente o torcedor estava sendo abraçado, tudo bem. Quando o torcedor começou a correr, a polícia atrás, começou a ter a crítica. Tudo bem que invadir o campo não é legal, em hipótese alguma. Na época, o rojão no estádio era normal. Invadir o campo não. Então, quer dizer, ali já se trabalhavam essa situação que você discrimina, vamos falar assim, o torcedor organizado, o torcedor que faz festa, que participa, né? E hoje se coloca um torcedor contra o outro. Tanto, né, que a gente viu na arena torcedores aplaudirem a polícia por estar levando torcedores, né, detidos, né, por estar fazendo festa. Por quê? Porque a emissora, aquela que vende os produtos, né, que traz o que eu devo consumir, também traz aquilo que eu devo, como eu devo comportar dentro do estádio. Traz também que aquele torcedor organizado, aquele pobre, tem que estar fora do estádio. Tudo que ele faz é errado. Então, é trabalhado isso na mente do torcedor, do ser humano, né? De uma maneira geral, de certa forma. O torcedor que faz festa é o inimigo, né, da emissora, porque a emissora também foi cobrada, manipuladora, né? Então ela combate a torcida organizada. Combate como? Jogando o torcedor contra o outro. E o torcedor que vê, consome os produtos dela, pega as ideias dela, vota em quem ela quer, né, os candidatos dela, e se revolta contra o corintiano dentro de um estádio porque está fazendo festa. Para o jogo estava acabado, né? Então, eu vou só citar um exemplo, né, de uma situação que eu presenciei. Na sexta-feira teve jogo da Liga Nacional no Parque São Jorge. Então eu estava tirando foto ali no alambrado, eu vi um torcedor, uma pessoa, mostrando o seu ingresso para os jogadores que estavam ali encostados na grade, né? Então essa pessoa mostrou o ingresso, amanhã eu vou lá, né? Contando, né, a vantagem por estar indo na arena, por estar acompanhando o time, né? E aí já entra essa questão da supervalorização do produto. Aí uma pessoa falou sobre o valor que estava no ingresso, né? Mas só isso? Ele falou assim, nada, é de graça. Não, beleza, daí, ganhou. Não tem nada a ver com isso, quem deu. Até brinquei com essa pessoa, falei que isso aí era evasão de renda. Então, tudo bem, tenho amizade, não posso entrar em choque. Ontem, contei essa pessoa novamente e fui falar sobre a questão do sinalizador, sabendo até da opinião, né? Falei, e aí? Aplaudiu a festa lá da Fiel? Que aí começou a ofender, inclusive. Essa pessoa começou a ofender a torcida que fez a festa, né? E falou que agora o Corinthians vai ter que pagar uma multa, né? A impressão assim que dá que o Corinthians vai pagar uma multa, mas não está precisando de dinheiro, está dando ingresso de graça. Então aqueles que vaiam, né? Aqueles que participaram da festa quando os policiais levaram, né, tiraram os torcedores da arquibancada, eles estão prejudicando o clube porque eles não pagam ingresso. E eles podem
Isso aqui é uma situação revoltante, que eu já vi esse tipo de ingresso aí, né, da Oeste. São convidados. Aí quem convida, se convida porque convida, não tem nada a ver com isso. Mas eu já vi na mão de cambista. Cambista vendendo a R$150 o ingresso que foi dado de graça a alguém, né? Então, tudo isso acontece na arena. Então esses que estão vaiando estão contribuindo a favor do Corinthians, indo lá de graça, se sentindo a elite, porque está num setor de elite, assim por diante. Então esse é o ser humano, Davi. Infelizmente, se acontecer alguma coisa para tentar mudar esse pensamento hoje, ainda vai mudar, aí vai demorar uns 50 anos aí, a gente não vai ver a mudança dessas pessoas. Você citou uma situação que o ser humano acaba aceitando tudo isso, aceita, porque ele tenta, o ser humano é muito frágil, a estrutura do ser humano é muito frágil, então ele quer destaque, ele quer ser algo a mais, né? Então é aquela brincadeira de super-homem, super-herói, ele sempre é o mocinho, sempre aquele que defende. Isso aí a gente vê na estrutura já infantil. Hoje, né, o adulto, ele se autoafirma por essa questão financeira, a posse, ter, né? Então, quer dizer, eles querem ter o Corinthians como uma autoafirmação e não ser o Corinthians, né, para torcer, para vibrar, para defender. Infelizmente é isso que está acontecendo. Então é uma situação muito difícil até de estar comentando, muito prolongada, que a gente tem que estar discutindo, e cada item aqui que eu falei é 1 hora de discussão, né? Então, Davi, muito obrigado pela sua participação, e a gente vai dando continuidade aqui no Voz Mosqueteira, agora ouvindo o Neto Gabiru. Fala aí, Neto Gabiru, e aí? E essa questão aí da torcida, do sinalizador, né? Esse incêndio aí na arquibancada, que parecia que ia morrer alguém ali, né? Pelo amor de Deus, hein? Vamos ver. Fala aí, Neto Gabiru. Bom dia, Domingos. Bom dia, amigos da Rádio Coringão, no programa Voz Mosqueteira. Quero iniciar dizendo que eu concordo com tudo que o Davi disse e quero dizer mais. Minha afinada tia dizia que no fim dos anos 50, no começo dos anos 60, a escola pública era tão boa que quem era ruim, que não tinha desempenho bom em notas, etc. e tal, estudava em escola particular. Mas tinha um porém, eram poucas escolas para atender a maioria da população. A partir do golpe de 64 houve uma inversão, né? A escola pública se diversificou, né? Se ramificou, capilarizou, mas a qualidade de ensino não acompanhou, e até por questão ideológica. Os militares não queriam que nós tivéssemos uma população que fosse crítica ao regime, que tivesse um pensamento crítico, ok? Você junta isso, o Fernando Haddad esse fim de semana, para ser mais exato, escreveu um texto na revista Piauí, em que um dos tópicos, ele fala sobre a mídia no Brasil, ele faz uma análise da mídia no Brasil, que é um projeto de concessão, principalmente de TV, mas também de rádio, em que todos os grupos de comunicação do Brasil, quando tem questões-chave, eles todos fecham o mesmo discurso. Então, esse lance de você ter um cidadão que não tem questão histórica e escolar, né, não tem desenvolvido nele um processo de pensamento crítico, e aí você junta um discurso unificado de todo tipo de veículo de comunicação, jornal, rádio, revista, televisão e sites, né, que hoje está tudo interligado. Então você tem, de um lado, um cidadão que não tem um pensamento crítico, e do outro lado, um discurso uniforme. Então é óbvio que essa pessoa vai comprar esse discurso, né? A gente tem um segundo dado, falando especificamente da torcida do Corinthians. Nós tínhamos um público no Pacaembu antes do fiel torcedor, um público no Pacaembu depois do fiel torcedor, e um público na arena com o fiel torcedor. Mudou-se o perfil de quem torcia e assistia o Corinthians ao vivo, né, no campo.
por questão econômica, porque desde a ascensão do Andrés até agora, o que se houve foi uma mercantilização da torcida. E a gente está envolvido nisso, né? O fato de criarem uma terceira camisa e ter uma venda, às vezes, até maior que as camisas tradicionais, né? Preta e branca e branca, a 1 e 2, né? Você ter essa setorização por preço, por precificação, então só paga mais barato quem é de torcida organizada, aí os outros setores não são tão baratos, não é todo mundo que consegue acompanhar. E você tem uma imposição, daí como o próprio Davi também falou, com a aceleração das coisas com a Arena, essa coisa de que temos que seguir um modelo europeu. E aí ele pega a amiga dele inglesa dizendo que o futebol está morrendo. O mesmo processo lá é um processo cá. A diferença é que lá eles têm um poder aquisitivo um pouco maior que o nosso aqui, né? Mesmo relativamente comparando. Então eles conseguem, mesmo os que são vamos dizer assim, de classe inferior, eles conseguem assistir com mais facilidade aos jogos dos times deles do que nós aos nossos jogos, né? Se você pegar a galera que mora na região de Itaquera aí, eu vou dizer que a estrondosa maioria, 99%, nunca entrou na arena, entendeu? Então, a gente tem várias questões que a gente tem que discutir para chegar no ponto do sinalizador. O sinalizador, ele só está dando todo esse problema porque para a televisão que tem os direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro ainda, que é a Rede Globo, ou Sport TV, ou Premier, que é tudo do mesmo grupo, eles reclamam que a fumaça do sinalizador atrapalha a captação de imagens. Então, eles conseguem nos bastidores pressionar não só a PM, quando consegue pressionar a federação. Em tese, eu já li muita coisa sobre isso, a CBF não proíbe o uso de sinalizador dentro do estádio, mas veladamente a Globo proíbe, entendeu? Por isso que se para o jogo, porque acende sinalizador. E o fato da torcida corintiana vaiar quem acendeu e aplaudir a PM quando agride os torcedores que acenderam, a gente volta na primeira questão, que é o lance da acriticidade e da compra do discurso. Então você tem essa junção e você tem, por causa da mercantilização, você perdeu sim essa ideia de festa no estádio. Eles não querem torcedores, nunca quiseram torcedores nas novas arenas. Eles querem plateia de teatro, que o cara fique sentado, cante ou grite do jeito que for, mas sentado, sem se manifestar, sem tirar a camiseta e rodar, sem acender esse sinalizador, entendeu? Sem tambor, sem bandeira, sem nada. Nós estamos virando, eu falo não enquanto Corinthians, mas nós, o Brasil, todas as torcidas no Brasil, estamos virando uma torcida de teatro nos estádios. Estamos nos equiparando aí, voltando à sua amiga inglesa, Davi, estamos voltando, nos transformando em plateias europeias. Mas eles são civilizados. Não são. É que lá, tal como aqui, aconteceu uma higienização monetária. Então as pessoas não conseguem mais torcer. Se você vê aí torcida, o time perdendo, seja Arsenal, Manchester United, City, Chelsea, seja qual for o time, se o time tá ganhando, a torcida apoia. O time tá perdendo, eles ficam calados. Tem aquele absurdo que aconteceu, não sei se foi no Campeonato Espanhol, acredito que tenha sido na Copa da Espanha, um desses aí, que jogou Barcelona e Real Madrid, e quando o Messi faz o gol, um torcedor do Real Madrid comemora. Isso é inadmissível, entendeu? Então essa mercantilização desfigurou as torcidas e essas imposições desse conglomerado de comunicação sobre a torcida e com a ajuda do clube, a gente tem que dar a parcela de culpa para o clube, para a direção do clube, acabaram transformando a torcida, principalmente a nossa, agora voltando para dentro do nosso quintal, principalmente a torcida corintiana, no que ela é hoje no estádio. A gente tem que se colocar não como melhores ou como uma casta a parte desse pessoal, mas pelo menos a gente mantém um pouco de criticidade sobre as atitudes que estão sendo tomadas, ora pela direção, ora pela própria torcida, ora pelos meios de comunicação. A gente pelo menos mantém essa coerência nossa, né? Você que mora fora, Davi, tem uma visão
mais distante e consegue estar menos influenciado pela mídia local para poder até discutir isso. Então a gente tem um problema muito sério e que eu temo vá se agravar com o passar do tempo. Um abraço e vai Corinthians. Muito obrigado, Neto Gabiru, pela sua participação, pela sua colaboração aqui no Voz Mosqueteira da Rádio Coringão. O assunto é sério, o assunto é grave, envolve muitas pessoas, muitos pensamentos. O que a gente tem que estar buscando, até mesmo como eu iniciei o programa hoje, é a defesa do Corinthians. O Corinthians nasceu pobre, lutador, a elite que controlava o futebol tentou de tudo o possível e o impossível para acabar com o Corinthians. Jogadores de outros times que representavam a elite não queriam jogar contra o Corinthians, porque no Corinthians tinha negros, pobres, imigrantes, operários, pessoas sujas. É isso aí, para eles era isso. Não eram pessoas finas, educadas, formadas na Europa e assim por diante, com dinheiro, com glamour, nosso uniforme desbotado de tanto lavar. Esse é o Corinthians. Esse é o time que a gente torce. Para quem não conhece, esse é o Corinthians, que começou assim. Precisa melhorar? Claro, a gente precisa evoluir, como eu até comentei. Hoje um time que não tem dinheiro não consegue se manter. O Davi mesmo questionou sobre o 15 de Jaú. Como é que está o 15 de Jaú? Continua, mas não está mais na primeira divisão. A gente não vê mais alguns times, como alguns já acabaram, encerraram suas atividades, por aí, e assim, porque teve uma concentração. Mas tudo isso que a gente vê, como você citou, Neto Gabiru, é uma busca de um padrão, Mas esse padrão é justamente porque quem está transmitindo o futebol, ele quer atingir uma classe social com o futebol. Então, se você transmite algo que tem um envolvimento popular do povo, o próprio anunciante, exige que o seu produto não seja associado a esse tipo de pessoas, que somos nós, que eu não consigo ir na arena todos os jogos, nem faço muita questão também. Então, para valorizar o seu produto que está sendo anunciado, ocorre isso. Aí entra a outra questão, da questão de um grupo. Torcida organizada é um grupo. Então a gente estava lutando contra um desvio de verba, contra manipulação de uma emissora, contra a corrupção de uma confederação. Isso a gente comprou essa briga. Só que não dá para comprar briga. A mídia, que a gente acabou mexendo, tem um poder muito grande sobre as pessoas. Então, quem acaba sendo manipulado contra as torcidas organizadas, e aí entra o Estado também, que também está envolvido nessa corrupção, a própria polícia, para coagir. A gente viu, depois dessa situação, de circunstância de protesto, a polícia do nada começar a bater na torcida, pôr a torcida para fora do estádio e perseguir a torcida fora do estádio. Aconteceu isso. Então a situação é muito mais agravante, Neto Gabiru, porque querem fazer do público, um torcedor, não é um torcedor, mas um espectador, como fosse um teatro. Porque você também tem que vender a imagem, do futebol para fora. E se você tem torcedores em pé, pulando, gritando, acendendo estrelinha, com bandeira, com faixa,
você vende uma estabilidade, porque lá fora esse tipo de torcedor também tem essa discriminação, também acaba sendo discriminado, tanto que é totalmente isolado, como aqui foi, né, nos estádios. Torcedor organizado é isolado dos outros, porque como se a gente tivesse alguma situação negativa, e os outros torcedores pensam da mesma maneira de lá de fora. São violentos, causam briga, e assim por diante. Então a festa é proibida justamente para tirar força da própria torcida organizada, porque a torcida organizada com força, com a força que a torcida organizada tem, ela tentou bater numa situação muito grande, na ponta do iceberg, e aí a avalanche veio em cima delas, das torcidas organizadas. Foi mexer com quem não podia, nem a justiça consegue. Aliás, justiça também, faz parte de tudo isso. Então, infelizmente, Neto Gabriel, a gente está numa situação muito difícil, política do país, ética, não se tem ética. Hoje o interesse é acúmulo, e quem tem o poder quer mais, e esses que têm mais, mesmo de forma indevida, são os heróis. São os heróis, daqueles que querem também ter uma fração desse dinheiro aí, Então eles têm que manter uma postura de defendê-los, É aquela situação, você vai defender quem? O povo? Defender povo não me dá curtida nenhuma. Eu vou defender o cara que tem dinheiro. Mal sabe ele que ele está defendendo e está se prejudicando. Então o pensamento, a ideia, o foco da mente das pessoas tem que estar mudando, e tem que estar clareando muito a mente para saber o que está acontecendo. Que o maior prejudicado somos nós que estamos aqui embaixo. Essa guerra que está acontecendo lá em cima entre poder, dinheiro, esconder o que tem, Quem está sobrando pro povo? O povo está cada dia pior aqui, E tem gente que defende, porque tem que defender a elite, para ser elite, para sentir elite, para se sentir rico. Isso é difícil ver, Então, quando o torcedor ele critica o outro que está fazendo festa, porque a festa já não faz mais parte do torcedor, da arquibancada. Faz parte sentar e se comportar, mesmo não pagando ingresso. Que tá errado, Mas ele se sente mais ainda envolvido nessa situação, porque nem ingresso ele paga, mas ele está na arena, está no setor caro. Então ele vai discriminar quem está abaixo, quem está no setor mais barato, que paga ingresso e que faz festa, porque lá tem que ficar sentado. Então, para ele se promover, ele critica o outro. Esse é o ser humano. Neto Gabiru, a única saída disso tudo é acabar o mundo. Se vier um asteroide amanhã, a gente comemora. Beleza? Muito obrigado, Neto Gabiru. A gente vai começar tudo do zero. Acabar tudo e começar do zero. É a única saída hoje para o país. O mundo, vamos falar assim, que a gente vê o mundo se matando também, com tanta violência, com tanta imposição de poder, briga por dinheiro. Infelizmente, só o fim para dar jeito nisso tudo aqui. E a gente vai se livrando, porque a gente é o povo, Então a gente sabe ter o jogo de cintura, a gente não precisa manter, eu mesmo não preciso manter nada, Eu me autoafirmo com o amor que eu tenho pelo Corinthians, só isso. Não preciso ter a camisa atual, eu não preciso ir na arena, eu vou para torcer, eu vou para registrar a história, e eu tô aí, E a Voz Mosqueteira está aberto para qualquer tipo de opinião, qualquer crítica. Se você se sentiu ofendido aqui, a Voz Mosqueteira está aberta para todo mundo, mesmo para quem se sentiu ofendido e tem uma opinião diferente da nossa, e quem sabe a gente encontra a saída com a sua opinião. A gente tem que estar ouvindo todo mundo. Quem sabe a gente não encontra essa
saída, né, dessa situação do Corinthians, né, da torcida do Corinthians, mas principalmente a questão da sociedade, né? Muito obrigado, Neto Gabiru, pela sua participação. Envie sempre o seu áudio aqui, suas palavras, né, registradas aqui no Voz Mosqueteira, contribuem com a cultura corintiana. E o Voz Mosqueteira fica por aqui, lembrando a todos que a partir das 20 horas tem um web debate a Rádio Coringão, junto com a web rádio do Palmeiras e do São Paulo, fazem um debate legal sobre futebol. E às 22 horas tem Timão Metal com Jorge Dias, direto do Chile. Muito obrigado a todos e vai Corinthians!